Por vergonha, falta de acesso aos serviços de saúde, preconceito ou mesmo por medo de realizar os exames ginecológicos de rotina, muitas mulheres colocam a saúde e até a própria vida em risco. Hoje, o Pauta Aberta discute uma das doenças que mais atinge as mulheres, o câncer do colo do útero. O câncer uterino é responsável pela morte de 230 mil mulheres no mundo todos os anos, e a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que esse número venha a dobrar em pouco tempo. No Brasil, as taxas de incidência são alarmantes. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste são as que apresentam o maior número de casos. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde revela que 32% das doenças sexualmente transmissíveis são causadas pelo HPV. Ele é quem começa todo o processo do câncer do colo do útero, doença detectada em 99% das mulheres diagnosticadas com esse tipo de câncer. Se descoberto logo, ele não evolui para o câncer do colo do útero e essa janela é de 10 anos. Mas será que as mulheres sabem disso? Você sabe o que é HPV? Olha, o que eu sei é que é um vírus que causa o câncer do colo do útero. E você sabe como se prevenir desse vírus? Não, eu não sei como se prevenir. Eu não sei muito sobre o assunto. Câncer do colo do útero, você conhece essa doença? Conheço, sei pouca coisa porque não é divulgado muito na mídia, mas o pouco que é divulgado sei que a prevenção é através do preservativo, mas tenho curiosidade em saber mais outros métodos de prevenção, se existe vacina para a mulher ou se existe algum remédio depois que ela contraiu, se a cura ou se é um período longo na vida que fica e ela só não é manifestado. Obrigado, Érica. Bom, Fernanda, você viu, a Érica conhece do assunto, mas ainda tem muitas dúvidas. É com você. Pois é, nem mesmo universitários têm as informações necessárias sobre o vírus HPV. Para ajudar a esclarecer questões ligadas ao câncer do colo do útero, convidamos a ginecologista Albertina Duarte, que trabalha na Secretaria de Saúde de São Paulo e em 2005 foi uma das 52 brasileiras indicadas ao Prêmio Nobel da Paz. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz porque quando você pode ter um trabalho junto com os universitários, que são formadores de opinião, realmente todos os trabalhos que você acredita fazer para conscientização ficam mais simples, não é? Obrigada. Doutora, a reportagem apresentou uma explicação rápida sobre o HPV, mas a senhora pode explicar agora para a gente como é que esse vírus age no organismo feminino? Bem, o HPV, ele é uma sigla, é Human Papilloma Virus. E, na verdade, existem mais de 140 tipos de vírus do HPV. Infelizmente, só 4, hoje, até 6, eu diria 4 declaradamente, podem causar o câncer do colo do útero. E vamos dizer que em torno de 30 desses 140 é que eles estão possibilitados para infectar o aparelho genital feminino. Então, uma mulher, quando ela é infectada pelo vírus, toda a estrutura do vírus, ela encontra um terreno favorável quando a imunidade dessa mulher está mais baixa. Então, ela pode se infeccionar quando ela tem uma nutrição inadequada, quando ela não se protege das doenças, não se protege no relacionamento sexual, quando ela está numa situação de estresse e principalmente quando ela tem o uso de fumo, drogas ou álcool, ou ela tem uma gravidez precoce. Então, as adolescentes que têm não só atividade sexual precoce, como uma gravidez precoce, elas são as mulheres que podem estar mais sensíveis ao HPV. Vemos que os dados realmente impressionam e que falta mesmo informação dentre as mulheres. A senhora acha que elas buscam pouca informação sobre a doença? Porque o câncer do colo do útero ainda é visto de forma tão superficial. Eu acho que é importante dizer que hoje nós temos uma ferramenta importante. Mais de 90%, eu diria em torno de 95% do câncer de colo do útero, o HPV está presente. Então, as mulheres teriam, como foi dito na reportagem, 10 anos, porque não é que você tem o HPV e logo tem o câncer. Você tem 10 anos, não é qualquer doença que você tem 10 anos para se prevenir. Então, nesses 10 anos, é possível diagnosticando o HPV, fazendo o tratamento, usando com certeza o preservativo. Uma mulher que foi diagnosticada o HPV, ela tem obrigatoriedade de usar
o preservativo durante muitos anos, mas o ideal seria que essa mulher, hoje, a grande vacina, a grande arma da mulher, é para que ela não se infecte, ela usar o preservativo. Diagnosticando e tratando durante o tratamento e o segmento, mais ainda o HPV. Porque, veja, se uma mulher tem o HPV e ela tem uma reinfecção, cada vez mais ela pode adquirir o vírus que é oncogênico. Como eu disse, são só 4 tipos que são oncogênicos. Mas se a mulher tem um corrimento, veja, esses sintomas são importantes. Ela tem um corrimento que não sara, ela tem uma coceira, ela tem um ardor na relação sexual, ela faz todos os tratamentos e diz, olha, nossa, não sei o que acontece, volta e meia, volta esse corrimento. Principalmente o ardor e a coceira são sinais de alerta. Não quer dizer que todos esses sintomas são HPV, mas são sinais de alerta, são sinais para que o trânsito dessa vida, dessa mulher, o trânsito sexual, seja realmente observada. Veja, além de tudo, uma mulher que tem atividade sexual, ela tem ou deve ter o direito e a conscientização de fazer o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é uma grande ferramenta. Com o Papa Nicolau, ela pode detectar sinais suspeitos do HPV. Nós vamos ver que não é possível apenas com o Papa Nicolau diagnosticar o HPV. O HPV alerta para a possibilidade através. Se você fez um Papa Nicolau e está escrito assim, sinais de papilomatose. O que é isso? São sinais de pequenas papilas, que são verruguinhas microscópicas que essa mulher pode ter. Então, sinais de papilomatose. Ou outro nome que as mulheres têm que estar alerta, sinais de coilocitose também são. Mas se você não entendeu esses nomes, não importa. Se no seu Papa Nicolau está dizendo assim, sinais possíveis do HPV, é preciso continuar a investigação. Certo. E quais são as mulheres mais propensas a desenvolver esse tipo de câncer? Com certeza, as adolescentes. A maior parte das infecções do HPV ocorre na adolescência. Hoje nós temos um número preocupante pelas estatísticas mundiais, que dizem que a cada 4 jovens até 20 anos, uma delas, quer dizer, portanto, 25% já tem HPV. Então, esse número me assusta muito. Mas mais da metade dos casos de HPV existem na primeira relação sexual. Por quê? Os mecanismos de defesa das mulheres muito jovens podem não estar adequados. Então, uma mulher que tem relação com menos de 15 anos, ela tem mecanismos de defesa, como lisozima, ácido lático, que podem não estar suficientemente adequados, então essa mulher, veja, por isso que eu falei que a nutrição é adequada. Uma menina, por exemplo, ou uma adolescente, que ingere muitos carboidratos, muitos açúcares, ela dificulta o pH vaginal. O tempero da vagina fica alterado. Da mesma forma que ela pode ter mais candidíase, mais monilise, que é uma outra infecção que causa muita coceira e prurido e pode confundir com HPV, o meio vaginal alterado, ele é propício para o HPV. Além de tudo, uma menina, quanto mais jovem, menos força, pelo medo de não agradar, pela dificuldade que ela tem de se impor. Não é pela falta só de informação, é pela dificuldade de negociação. Essa menina não tem força para dizer, sem preservativo, eu não tenho vida sexual. Então, a jovem, ela é a mais, realmente, a mais propícia para ter o HPV. E qual que é, então, a melhor forma de buscar informação sobre essa doença? As mulheres devem conversar mais com os ginecologistas? Como que elas devem fazer? Com certeza. Hoje, a mídia, ela tem um papel importantíssimo. Eu acho que hoje nós temos um grande aliado, que é a mídia, nós temos a internet, temos revistas, este debate aqui também é importante, mas hoje as mulheres têm que entender mais do que como é que é o vírus, se é o número 6, 11, 18, 16, se o 31, 33, e será que esses números são oncogênicos, será que eles causam câncer? Mais do que isso, a mulher hoje tem que colocar na cabeça, ela tem que vestir a camisa. O preservativo é a maior vacina. A vacina da mulher hoje
ter relações sem preservativo só prejudica a mulher. Primeiro porque este homem que é educado para usar o preservativo, ele vai lhe dar mais prazer, porque ele é menos rápido, ele tem que ser mais tranquilo para colocar o preservativo. Eu costumo dizer para as adolescentes que me procuram, se ele é tão rapidinho que diz, ai, eu fico muito atrapalhado quando uso camisinha, ele não vai dar prazer para você, porque a mulher, ela é sim como um fogão a lenha, que precisa ser aquecida, esquentada. Se o homem se comporta como micro-ondas, rápido, não é o parceiro ideal. E o homem que não consegue usar preservativo, ele também não preserva nem a sua atividade sexual e nem o seu carinho. Ele é muito rápido, então ele não entende da sexualidade feminina. Trata a mulher muito rápido. Então, preservativo fundamental. Depois, eu entendo que é possível, sim, hoje nós temos que lutar, nós mulheres, para que a vacina do HPV seja mais uma disponibilidade. Muito obrigada, doutora, pela sua explicação, foi excelente. Com certeza as pessoas estão muito mais bem informadas. Mas infelizmente nosso tempo é curto e o Pauta Aberta fica por aqui. Até o próximo programa e muito obrigada pela sua companhia. Olá, você sabia que 1% da população mundial é gaga? E no Brasil o número é ainda maior, são 5%. Mais de 9 milhões de pessoas no Brasil têm gagueira. Este é o tema do Pauta Aberta de hoje. E para explicar melhor o assunto, nós convidamos a fonoaudióloga Eliane Regina Carrasco, vice-presidente da Associação Brasileira de Gagueira. Obrigado, Eliane, por ter vindo. Muita gente acha que gagueira é psicológico, isso é verdade? Uma gagueira não é psicológica, a gagueira ela é neurológica. Na verdade, a gagueira é um distúrbio de fala, onde há uma alteração no controle motor da fala. Ou seja, a pessoa sabe exatamente o que ela quer dizer, tá? Mas por causa de repetições, de prolongamentos, de bloqueios, ela não consegue então falar. Mas é involuntário. Tem pessoas que gaguejam, mas não são gagas? Em situações de nervoso, a pessoa pode gaguejar, mas aí a gagueira é um pouquinho diferente. Ela é uma gagueira assim ela pode ter algumas repetições de sílabas, ela pode ter algumas hesitações, algumas pausas, alguns recomeços na frase, né? Isso é uma situação de nervosismo da pessoa. A pessoa que gagueja, não. No caso da patologia, a pessoa tem bloqueios, os tipos de gagueira são diferentes. E quais são os tipos? Bom, então você tem assim, a gente tem na verdade 3 tipos de gagueira, basicamente. Tem a gagueira do desenvolvimento, que ela começa quando a criança começa a falar, pode começar em qualquer fase da infância ou até às vezes da adolescência. Tem uma gagueira que é neurológica, neurogênica, que ela pode acontecer de repente num adulto, mas é muito raro também de acontecer. Nesse caso ela acontece às vezes por causa de um derrame, de um traumatismo craniano, de uma doença degenerativa. Tá? Mas ela é muito rara e também tem a gagueira psicogênica, que é mais rara ainda, que é um problema, aí sim é um problema psicológico, a gente chama de uma conversão, mas é uma coisa que também acontece no adulto, mas é extremamente raro de acontecer. O 90%, mais até de 90%, trata-se da gagueira do desenvolvimento, que é aquela gagueira que começa na infância. Tem algum tipo de palavra ou expressão que gago não tem mais dificuldade do que outras? Olha, da mesma forma que cada pessoa é de um jeito, a gente não vê 2 gagueiras iguais. Então, assim, em mais de 20 anos de clínica, eu posso te dizer que eu nunca vi 2 pessoas gaguejando do mesmo jeito. Mas existem algumas coisas assim em comum que a gente encontra. Por exemplo, a maioria das pessoas que gaguejam tem dificuldade de falar o próprio nome. Tem alguns sons como P, T, são mais difíceis. Mas é assim não é uma regra, é uma coisa muito genérica. Agora, gago, quando canta, normalmente não gagueja. Por quê? Então, a gagueira, ela é neurológica, tá? E tem um componente genético.
Inclusive, há pouco tempo atrás, já até saiu um artigo numa revista médica, justamente mostrando que conseguiu até isolar o gene da gagueira. Tá? Então, tem um componente genético muito acentuado. No caso, como ela é neurológica, o que acontece? Existe uma região do cérebro que ela tem uma alteração de dopamina, quer dizer, é um problema neurofisiológico. Tá? Então, há um excesso de dopamina numa região do cérebro. Tá? E isso é que faz com que a pessoa gagueje. Nós vamos falar agora sobre tratamento. Mas antes, nossa equipe deu um giro pela universidade e ouviu algumas receitas populares que dizem curar a gagueira. Minha avó fala que é tomar água na concha de feijão toda sexta-feira, não sei em que horário, que cura a gagueira. Eu conheço um mito aí que se o gago colocar 2 pedras dentro da boca, ele fica preocupado, né? E não gagueja. Um que eu conheço, que eu já ouvi dos meus tios, dos meus avós, é beber água na casca do ovo. Ah, eu conheço um jeito de curar a gagueira. É só você cantar. Porque eu conheço um gago, né, que quando ele canta, ele não fica gago, ele canta super bem. Enquanto você vai conversando com a pessoa, você vai fornecendo água para ela, que ela vai ficando mais tranquila e consegue pronunciar a palavra calmamente. A minha saudosa avó sempre me falava que você, para procurar gagueira, você tem que dar um susto na pessoa. Então você joga um copo de água na cara dela, e aí a partir daí, quando ela se assustar, as coisas melhoram. Tem outras coisas também que não foram citadas, por exemplo, levar paulada na cabeça, que diz que melhora. Então tem vários mitos, né? Algum deles tem fundamento? Nenhum. São todos mitos, nenhum deles em absoluto resolve. Até se resolvesse, não existiriam mais pessoas com gagueira, porque todo mundo já passou por algum tipo de experiência desse tipo na infância, mas nada disso funciona. E algumas coisas podem até trazer consequências, como pôr pedra na boca, você pode engolir, assim, se machucar, engasgar até com isso, tomar vários sustos, é uma coisa que pode até abalar o aspecto emocional. Como eu disse, a gagueira não é psicológica, mas ela acaba trazendo transtornos psicológicos por causa das limitações que a pessoa passa e por causa de todos esses transtornos. E como que é o tratamento? O tratamento basicamente é fonoaudiológico, tá? Então é terapia que tem que ser feita, não é? O tratamento psicológico também pode auxiliar um pouco, mas assim, como a causa é um problema motor, né, como a gagueira é um problema motor, o tratamento basicamente é fonoaudiológico. Como sempre há agravantes, há alterações emocionais que a pessoa pode ter por causa desses tipos de experiências que ela passa, das limitações que ela passa na vida dela, o tratamento psicológico até pode ajudar, mas não é fundamental para o tratamento da gagueira. E tem cura? Então, a gagueira, infelizmente, ela ainda não tem cura. Mas da mesma forma que a gente pode tratar uma diabetes que não tem cura, trata-se uma hipertensão que também não tem cura, a gente também trata a gagueira. A pessoa pode e consegue, com um tratamento adequado, melhorar bastante na gagueira dela. Então, uma gagueira que é severa pode se tornar uma gagueira moderada, uma gagueira moderada pode se tornar uma gagueira leve. Quer dizer, a gente consegue resultados muito bons quanto à severidade da gagueira, quanto ao grau da gagueira, tá? Mas a gagueira não desaparece. Se alguém te prometer que vai curar a tua gagueira em 1 mês, em 1 dia, em 5 minutos, você tem que ficar esperto com isso. Subir ou descer o tom ajuda? Falar mais grave ou mais fino? Ajuda. A princípio pode ajudar por algum tempo, mas é uma coisa que, da mesma forma que falar sussurrando, a pessoa não gagueja, ler em conjunto, se a gente lê algum texto junto, senão a gente não vai gaguejar, a mesma coisa que cantar, não vai, né, falar cantando, isso ajuda por um tempo, tá? Mas é como se a gente conseguisse, digamos assim, enganar um pouquinho o cérebro, mas depois volta a gaguejar, justamente porque é outra região do cérebro que está sendo usado na hora que se está fazendo essas atividades, esse jeito diferente de falar. Tem limite de idade para o tratamento? Não, não tem limite de idade. Todo mundo pode se beneficiar com o tratamento. O que a gente observa é que no adulto a gente não consegue uma cura, né, como eu havia te falado. Na criança, o resultado é muito melhor. Quando a criança é pequena, muitas vezes você até consegue a cura, até por isso que é importante um diagnóstico precoce. O quanto mais cedo começar um tratamento, melhor. E como é que a gente identifica numa criança que ela é gaga? Porque ela está desenvolvendo a fala e às vezes ela vai gaguejar mesmo porque ela está aprendendo a falar. E como é que a gente identifica
gagueira numa criança? Então, na criança, quando ela começa a falar, é até normal, não tem problema ela gaguejar um pouquinho. Porém, se isso ultrapassar, alguns autores falam que se isso ultrapassar 6 meses, eu acho que eu sou um pouco mais preocupada quanto a isso, então eu acho que se ultrapassar uns 3 meses e isso não parar, eu acho que se deve procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, pelo menos, para ver se essa gagueira está fazendo parte do desenvolvimento normal da criança ou se já é uma gagueira para ser tratada, né? Também há outros aspectos que você tem que levar em conta. Às vezes a criança já tem alguém na família, como existe o aspecto hereditário, né? O genético é muito importante. Se já tem alguém na família, você tem que ficar também mais atento quanto a isso. Existe muito preconceito contra gagos. Com certeza. Gago tem alguma limitação? Por exemplo, ele não pode ser vendedor? Sei lá, tem um trato com pessoas? Bom, aí vai depender muito da severidade da gagueira, né? Como eu estava te dizendo, existem vários tipos, vários graus da gagueira, desde uma gagueira leve até uma gagueira severa. Então é claro que para ser vendedor não vai, se ele tiver uma gagueira leve, moderada, não vai alterar, não vai prejudicar, ele consegue exercer essa função. Agora, além da gravidade da gagueira, o que também tem que levar muito em conta é o temperamento da pessoa. Às vezes a gente vê, eu já tive contato com pessoas que gaguejam e que têm uma gagueira leve, mas tem uma dificuldade muito grande de se expressar, não quer gaguejar em forma nenhuma, então já recusou empregos da aula de inglês, de empregos para ser vendedor, mesmo tendo uma gagueira leve. Por quê? Por causa do temperamento da pessoa, de não querer enfrentar aquilo. E, ao contrário, já vi também pessoas com gagueira mais severa, mais acentuada e que se dispõem a trabalhar naquilo que deseja. Você é vice-presidente da Associação Brasileira de Gagueira. Como que funciona a associação? Então, a Abra Gagueira, ela é uma ONG, né, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e o objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas que gaguejam. E isso é feito de várias formas. A gente tem, então, no nosso site, a gente tem várias orientações, textos sobre os vários tipos de tratamento, para a pessoa ver com que tratamento se identifica mais. Há o Fale Conosco, para as pessoas tirarem dúvidas dos diversos tipos. Há indicação de locais para atendimento gratuito, faculdades, universidades, né, que tem atendimento gratuito na gagueira, que tem ambulatório de fonoaudiologia. Tem também os grupos de apoio, que são reuniões para as pessoas que gaguejam, conversar, trocar experiência, trocar informação. É muito comum a pessoa vir cheia de dúvidas sobre a gagueira e a hora que encontra outras pessoas com o mesmo problema tem uma identificação muito grande, eles se apoiam muito, né? Há uma cumplicidade muito grande nesses grupos, é muito importante para eles, até porque coisas que para a gente no dia a dia é muito simples, como perguntar, pedir uma informação na rua, usar um telefone, enfrentar uma fila, enfim, são coisas que para a pessoa que gagueja é muito difícil. Falar ao telefone. Falar ao telefone é uma coisa muito complicada, que para a gente é uma coisa, até às vezes dar um número de telefone, tudo aquilo que tem assim um tempo para você falar, às vezes é complicado, dar um número, responder alguma coisa rapidamente, fica uma coisa difícil. E é comum que a pessoa tenha a sensação de que só ela tem esse problema. Quando ela encontra uma reunião com outras pessoas com o mesmo problema, para ela é uma coisa muito, muito gratificante, muito importante. É uma libertação para quem frequenta um grupo de apoio. Eu percebo isso nesse tempo que eu tenho moderado o grupo, é isso que eu tenho notado. Isso ajuda no tratamento também. Com certeza. A pessoa começa a falar melhor já. Com certeza. A aceitação, a pessoa vê que não é só ela que tem aquele tipo de problema, que dificuldades que para ela parece assim, ela vê que outras pessoas também têm, isso é fundamental. Há 10 anos atrás, quando a associação foi criada, foi fundada, a gente tinha só um grupo de apoio aqui em São Paulo, na cidade de Barueri. Hoje, graças a Deus, a gente tem 10 grupos espalhados pelo país. Então, a gente tem grupo em Porto Alegre, em Recife, em Belém, no Acre, Espírito Santo, e é uma coisa que, com certeza, a gente vai conseguir espalhar cada vez mais pelo país. Brincadeiras, piadas, agravam o problema? Com certeza. Tá? Então, como eu estava te explicando, a gagueira ela é neurológica, mas o fator emocional, o fator psicológico é agravante. A tendência da pessoa ela pode piorar bastante.
Então, a pessoa pode ficar nervosa, fica ansiosa, se frustra muitas vezes nessas situações e isso pode levar a acentuar a gagueira. Gostaria de agradecer a presença, Eliane, obrigado. E se alguém quiser tirar alguma dúvida, a gente tem o e-mail abragagueira@abragagueira.org.br. Lembrando que a Eliane é vice-presidente da Associação Brasileira de Gagueira. E ela explicou melhor sobre esse assunto, já que mais de 9 milhões de brasileiros têm esse problema. O Pauta Aberta de hoje está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência e até uma próxima edição.